o governo de Nicolás Maduro. Vitória na Comissão Especial da Contra-Reforma da Previdência faz com que Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, declare que votação em primeiro turno no plenário deva ser realizada ainda esta semana. E a desinformação e divergências do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Fundo da Amazônia coloca em risco parceria com a Alemanha e a Noruega, no momento em que se agrava o desmatamento na Amazônia. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 8 de julho do ano de 2019, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Farei essa minha apresentação de hoje, nessa edição do dia 8, essa segunda-feira, de uma forma bastante... Em primeiro lugar, quero apresentar a vocês o jornalista Anderson Gomes. Vocês já devem conhecê-lo. Anderson Gomes vem trabalhando aqui na nossa equipe do Faixa Livre, produzindo essas matérias diárias que são publicadas na nossa página, a partir justamente das nossas entrevistas. Anderson Gomes, a partir da próxima segunda-feira, estará conduzindo Faixa Livre aqui, me substituindo, nos próximos 15 dias em que irei me afastar aqui do programa. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza do Anderson Gomes, que assumiu aí essa tarefa de forma muito generosa e corajosa, e, ao mesmo tempo, quero também saudar aqui uma renovação importante que nós conseguimos na nossa equipe. Anderson Gomes é sangue novo, chega na equipe já há algum tempo, trazendo novidades. Eu espero, Anderson, que você tenha muita felicidade aqui e muita alegria ao conduzir aqui o Faixa Livre nesses próximos 15 dias. A palavra é tua. Obrigado, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a confiança, esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo já aí há pelo menos 3 anos, já participei da produção do programa. Eu acredito que eu seja o primeiro a passar por todas as posições dentro do Faixa Livre, de posição de produção, de assistência de produção, e agora, com muito orgulho, na apresentação dessa, que é a maior trincheira progressista do rádio do país, há 25 anos no ar. Então, eu agradeço primeiro a confiança no meu trabalho e quero deixar clara a honra que apresentar o Faixa Livre durante os próximos 15 dias nas tuas merecidas férias, Paulo. Obrigado. Legal, tenho certeza, Anderson, que você trará brilho aqui para o nosso Faixa Livre. Agora, outra ponderação, outra lembrança que eu quero fazer aqui no nosso programa, nessa abertura de hoje, diz respeito a uma despedida. No caso, eu me refiro aqui claramente ao cantor e compositor João Gilberto. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de menção, conforme, inclusive, aí a TV Globo tem feito, desde a noite de sábado, né? De alguma maneira, eles têm procurado apresentar aí a passagem de João Gilberto como uma forma, inclusive, de omitir informações importantes, como são essas novas revelações do Intercept Brasil. Claramente, existem cada vez mais um número expressivo de órgãos da imprensa brasileira que vêm se alinhando aí ao Intercept Brasil e, ao mesmo tempo, a mais importante emissora e órgão de comunicação do país vem procurando de todas as maneiras ou omitir essas informações do Intercept Brasil ou desmoralizá-las. Eu faço essa menção pelo seguinte: um país ele pode se expressar no campo internacional, junto ao mundo, tanto pelo seu poder efetivo como pelo seu poder simbólico. E o poder efetivo do Brasil, convenhamos, vai de mal a pior, ou nunca foi algo de destaque no cenário internacional. Economicamente, somos um país dependente e subordinado. Socialmente, somos um país, podemos dizer, uma verdadeira vergonha. E militarmente, um país dominado, inteiramente subordinado à área de influência dos Estados Unidos e cada vez mais.
Por isso que nos resta é o chamado poder simbólico. E esse poder simbólico brasileiro, ele é forte, ele mostra a vitalidade do nosso povo. Porém, ele é constantemente ameaçado. Nós nos projetamos no mundo por conta dos nossos artistas, do samba, do carnaval, mas foi principalmente através da batida de João Gilberto que nós mostramos um país que ali, no meio do século XX, despontava com muita esperança, não somente para o mundo, mas para os próprios brasileiros. E é esse país que vai morrendo. João Gilberto encerra, na verdade, uma era em que o Brasil se projetava como um país que buscava uma projeção singular no mundo. E hoje esse país ele é deixado para trás. Nas palavras de Chico Buarque de Holanda, em determinado momento, ele caracterizou essa passagem como um país que foi perdendo a sua delicadeza, principalmente a partir do golpe de 64. O Brasil que morre com João Gilberto é esse Brasil, o país que buscava a sua singularidade através da delicadeza. E isso é muito triste, porque a gente vai substituindo esse país por um Brasil cada vez mais bárbaro, violento, com a cara desse indivíduo que ocupa a presidência da República hoje. É isso. A opinião do Faixa Livre. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Na chegada ao centro da cidade, pela Avenida Brasil e pela Ponte Rio-Niterói, o motorista vai enfrentando problemas neste momento no viaduto do gasômetro. Problemas também na chegada à Avenida Francisco Bicalho, que apresenta lentidão em direção à Cidade Nova. O motorista vai perdendo tempo ainda na Avenida Presidente Vargas, no trecho da Cidade Nova, porém sem pontos de lentidão. Mais à frente, sim, o motorista perde tempo com lentidão a partir do Campo de Santana em direção à Candelária. No sentido Zona Norte, a movimentação é apenas intensa, sem lentidão. Jeans Chip Top já vem com uma semana grátis. Compre agora o seu. Marcos Sardenberg para a Rádio Bandeirantes 1360 AM. Bandeirantes 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, no início dessa edição dessa segunda-feira, 8 de julho do ano de 2019.
O Faixa Livre é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio o Francisco de Assis. E agora, dividindo aqui a apresentação essa semana comigo, o jornalista Anderson Gomes. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes. Vocês podem participar aqui do nosso programa através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem acompanhar ao vivo e a cores a nossa transmissão diretamente aqui do estúdio da Bandeirantes. Vocês podem também acompanhar o nosso programa baixando o aplicativo do Programa Faixa Livre para o seu celular, desde que ele seja do sistema Android. E também pode acompanhar o nosso programa pela página do Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. Mas nesse final de semana também, ontem, no domingo, foram reveladas aí, através inclusive da revista Veja, novas gravações divulgadas aí pelo trabalho jornalístico do Intercept Brasil, e mostram o ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, articulando com uma ex-procuradora-geral da Venezuela, que estava, inclusive, asilada aqui no Brasil, a divulgação de uma delação de um executivo da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, mas que comprometia a campanha do Nicolás Maduro, bem como a campanha, esse que é o detalhe interessante, Anderson. Eu queria um comentário seu pelo seguinte: muita gente justifica essas práticas heterodoxas, na verdade criminosas, do Sérgio Moro e dos procuradores, como uma necessidade. Afinal de contas, existe um objetivo maior, que é o combate à corrupção, e, de alguma maneira, os fins justificam os meios, não é? O problema é que, neste caso, né, então, novamente, há quem possa dizer, não, mas o Maduro é corrupto, é ditador, etc. Eles estavam querendo ajudar lá a oposição. Não pode, isso aí essa jogada aí é proibida, né? É completamente ilegal, inclusive envolve intromissão em assuntos internos de outro país. Mas muita gente pode dizer, não, mas o propósito era nobre. A grande questão é que esse indivíduo, esse ex-executivo da Odebrecht, que fez essa delação, ele também confessava que a Odebrecht financiava lá a campanha, dava dinheiro lá para a campanha do Henrique Capriles, o maior opositor do Maduro. E justamente, evidentemente, quando isso foi divulgado lá na Venezuela, foi omitida essa questão aí do Capriles também ser beneficiário do dinheiro da corrupção, do dinheiro sujo da Odebrecht. Isso aí mostra claramente uma parcialidade na ação, vamos dizer, saneadora do juiz, que me parece ocorre aqui dentro do Brasil também, né? Ou seja, essa turma tem lado. Isso? Sem dúvida, Paulo. A despeito de uma perseguição política que se dá não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, que muito claramente patrocinada por interesses externos, Paulo. Nós temos aí o envolvimento, muito possivelmente, das autoridades norte-americanas aqui na América Latina, tentando, de alguma forma, influenciar e buscar o controle, especialmente na Venezuela, de todo o petróleo venezuelano, não é, Paulo? Sobre isso, inclusive, há uma matéria que recentemente foi divulgada, se não me engano, eu não sei se foi pela revista Época ou Isto É uma entrevista com um ex-embaixador norte-americano dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele hoje é aposentado e ele esteve aqui no Brasil no final dos anos 2000, início da primeira década do século XXI e no início aí da segunda década. E ele acompanhou, portanto, todas essas articulações dos Estados Unidos, do seu Departamento de Justiça, e ele deixa claro que foi percebido pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, pelos serviços diferentes agências, que a empresa Odebrecht estava sendo utilizada pelo governo do PT,
aqui para uma articulação entre os chamados países bolivarianos. Inclusive associa isso com o chamado Foro de São Paulo, para justamente dar maior credibilidade a essa ideia de que o que estaria em curso era um tremendo complô esquerdista no nosso continente. Isso mostra muito bem como que por trás dessas investigações, inclusive da inspiração para a Lava Jato, existe esse interesse norte-americano, né? Não, sem dúvida, Paulo. Isso aí é algo que tem ficado muito evidente, especialmente agora com essas revelações do Intercept, com seus parceiros, a Folha de São Paulo e a revista Veja. Isso tem ficado cada vez mais claro que há um interesse muito grande, não só de empresas brasileiras e o rentismo brasileiro, mas há um interesse muito grande de outros países, especialmente o imperialismo americano, atuando aqui na América Latina em busca do predomínio, não é? A gente vê que isso já, de alguma forma, na Argentina já se fez por conta do governo de Macri, que vem agora passando por problemas e deve enfrentar uma eleição muito difícil nos próximos meses. Há diversas chances de que voltemos ao kirchnerismo na Argentina por conta do declínio das políticas liberais do governo Macri. Nós temos agora também, no Brasil, a queda de popularidade acentuada de Jair Bolsonaro. Mais uma vez ontem foi deixado muito claro isso, no Maracanã foi uma situação muito presente, porque ontem o Maracanã estava repleto de pessoas das classes mais altas da nossa sociedade, né? O ingresso médio no Maracanã ontem custava mais de R$600. Não, eu fiz uma conta rápida, foram 59 mil pagantes. 59 mil. E para 38 milhões a renda foi essa. Isso dá um preço médio de R$644, preço médio. Exato. E, então isso mostra muito bem o perfil de renda das pessoas que lá estavam. E justamente as pessoas desse perfil de renda que apoiaram maciçamente a eleição de Jair Bolsonaro no ano passado. A eleição essa repleta de dúvidas, né? Porque Jair Bolsonaro, como a gente sabe, foi eleito a partir de uma série de demandas que correlacionaram fake news, notícias falsas, que foram distribuídas maciçamente muito financiados por empresas de fora do país, empresas que trazem todo o interesse do rentismo. Então, está muito claro que há uma necessidade, Paulo, da gente buscar a contestação de todo esse processo no parlamento, na justiça brasileira, porque o país está atualmente numa condição de subjugado a interesses externos justamente por conta desse governo golpista que desde 2016, Paulo, esse processo já se realiza com o impeachment de Dilma Rousseff absolutamente contestado e posteriormente, a condenação do ex-presidente Lula à prisão, num processo também repleto de interesses e agora claros com as revelações de Intercept e que culminaram aí com a eleição de Bolsonaro. Olha, a matéria que eu fiz referência é da revista Época, de fato, e foi divulgada no dia 4. E chama-se O Braço Americano da Lava Jato. E traz o depoimento de um ex-diplomata, o nome dele é Thomas Shannon Jr. Ele serviu pela primeira vez no Brasil entre 1989 e 1992. E 2 décadas depois ele volta como embaixador dos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo em 2009, o último ano do segundo mandato do Lula. E ficou até 2013. E ele, claramente, ele faz esse raciocínio a respeito aí do papel da Odebrecht, da atenção dos órgãos de segurança norte-americanos e essas relações aí com autoridades brasileiras. Eu não alivio aí totalmente o lado dos governos do PT, nessa trama aí, onde ele ficou, inclusive, vulnerável na Lava Jato, porque, a rigor, me parece que o governo de Lula e de Dilma não só apostaram na classe dominante brasileira e num projeto de conciliação, como apostaram também no próprio Estados Unidos. As relações do Lula com o George W. Bush e com Obama eram as melhores possíveis. Eles achavam que seria tolerável um papel do Brasil mais
mais relevantes, sem que isso viesse a incomodar os Estados Unidos. Mais do que isso, acharam que, por exemplo, esses avanços que foram feitos na área da política social aqui no Brasil, o Bolsa Família é um sucesso, uma referência, assim como outros programas de transferência de renda, a própria política do salário mínimo. Então, tudo isso me parece que fazia com que os governantes aí da época do Lula e da Dilma pensassem que, com isso, eles estariam, de alguma maneira, bem atendidos e protegidos, inclusive, pelos Estados Unidos. Eu falo isso pelo seguinte: é impressionante o número de acordos, convênios de órgãos brasileiros com órgãos norte-americanos, no âmbito das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, no âmbito da Polícia Federal. Então, as vulnerabilidades são imensas, né? E são formais. Eu, inclusive, muitas vezes aqui mesmo no programa, eu ironizo e digo, aqui no Brasil a gente não precisa do Wikileaks, basta ler o Diário Oficial da União, está tudo escritinho lá, então é um problema, né? Agora, o Maracanã ontem, ele realmente surpreendeu, Anderson. Foi bom você lembrar isso. As vaias foram muito fortes ao Bolsonaro. E a única vez em que a imagem do Bolsonaro, junto com o Moro, apareceu no telão, houve vaias e os organizadores lá não ousaram colocar. Depois, quando ele apareceu no gramado, foi aquele show, né? Exato, Paulo. E numa cena muito característica, né? Justamente por aquilo que nós já comentávamos, pelo fato de o Maracanã estar repleto de pessoas das classes mais altas da nossa sociedade, e num momento de segregação praticamente único na história do Maracanã. Você olhava para as arquibancadas, você não via negros, não via representantes do povo. Pobre, não tem mais pobre, é uma arena, né? O Maracanã, que sempre foi a casa do povo, uma arena democrática que levou pessoas de todas as classes sociais para torcerem pelos seus clubes, pelas suas seleções, ontem esteve aí representado pela elite brasileira, né? Parece uma sala de espetáculo, né? É uma coisa, eu que sempre fui frequentador do Maracanã, gosto de futebol, eu fico impressionado com a elitização. Olha, o Camilo Mendes aqui da Cidade Nova está falando, houve muita vaia para Bolsonaro e Moro. Olha, eu tenho que dar um esclarecimento. A gente tinha agendado, quem abriria aqui o programa hoje seria me parece que será o deputado Glauber Braga, deputado do PT, do PSOL. É importante essa conversa, essa entrevista, até porque não só o deputado Glauber Braga foi muito incisivo no depoimento lá que o Moro deu nessa semana passada lá na Câmara, como ele agora está sendo ameaçado, né? Aquela Joyce Hasselmann, né? Hasselmann. Ela parece que ela está com iniciativa junto ao Conselho de Ética da Câmara, não é, Anderson? Exato, Paulo. Ela entrou com uma ação no Conselho de Ética para tentar, de alguma forma, punir o Glauber Braga, talvez até cassar o seu mandato por conta das declarações que ele deu na Comissão de Constituição e Justiça a respeito do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e da Segurança Pública. Glauber Braga chamou Sérgio Moro na comissão de juiz ladrão. E, por conta disso, o bolsonarismo, especialmente o PSL, está à caça de Glauber Braga no parlamento, né? Mas isso aí eu acho que é uma jogada mais para ter notícia, né? Porque no momento ali, logo após a fala do Glauber, uma parlamentar que dirigia os trabalhos, inclusive frente aos protestos de outros parlamentares em relação à intervenção do Glauber, ela mesma falou, olha, isso aí, o deputado não se utilizou de nenhuma palavra de baixo calão, ele exprimiu a sua opinião, e não é a opinião só do Glauber, né? Essa história que o Moro é juiz ladrão, isso aí, ontem no Maracanã, eu acho que boa parte da turma lá, quando aquele juiz, inclusive, expulsou o jogador brasileiro,
Ali todo mundo gritava juiz ladrão e muita gente gritava Moro, Moro, isso tudo no meio ali do povão rico, né, Anderson? É verdade, Paulo, é verdade. E é justamente isso que você falou. O Glauber, durante sua intervenção, ele não usou nenhuma palavra de baixo calão. Ele, de fato, expressou a sua opinião, direito absolutamente garantido aos parlamentares, né? E como você bem disse, ele expressou muito bem o desejo da maioria, de boa parte do povo brasileiro, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás, cerca de uma semana, uma manifestação de apoio ao Sérgio Moro, que foi absolutamente esvaziada em uma série de cidades, né, Paulo? Nós vimos aí em Copacabana, que foi uma das maiores concentrações de todo o país, nós tivemos uma concentração muito menor do que nós já vimos em outras passeatas favoráveis ao bolsonarismo, né? Agora eu em relação a essas manifestações, já houve duas, né? Mais assim, da turma bolsonarista mais autêntica. O que me chama atenção, realmente, eu acho que o número, inclusive diminuiu, né? Essa segunda agora, o número de pessoas nas ruas foi menor. Agora, eu registro o seguinte, essa história dessa oposição da extrema-direita se expressando nas ruas, isso é uma novidade. E, de alguma maneira, essas duas manifestações mostraram que o bolsonarismo tem uma base própria, que não depende, por exemplo, da convocação da TV Globo, porque aquelas grandes manifestações da direita, inclusive com o objetivo de depor a Dilma Rousseff, tinham claramente o apoio, a convocação. Durante dias antes, a TV Globo sempre divulgava que haveria a manifestação, que haveria a cobertura dela, Globo, e dessas duas vezes, não houve isso, mas ao mesmo tempo houve as manifestações, né? Agora, a Marilda registra, lá de São João do Meriti, ela registra aqui que concorda com as minhas palavras na abertura do programa, certamente em relação aí a homenagem que eu, de alguma maneira, eu fiz aqui ao João Gilberto. Realmente, Marilda, eu me emociono com isso, porque o Brasil é um país que tem tudo para se projetar no mundo com uma batida, um toque especial. E o João Gilberto fazia isso. Agora, se o país, no seu poder efetivo, não acompanha esse poder simbólico, a gente vai ser sempre visto como um país muito curioso, muito criativo, mas que não apresenta aquilo que a própria humanidade, eu acho que espera da gente, né? O Mário de Andrade falava muito para o Carlos Drummond de Andrade que a melhor maneira de sermos cosmopolita é sermos brasileiros. E ele diz mais, é isso que o mundo espera de nós, Carlos. Então, o Mário de Andrade tinha esse tipo de reflexão e que eu acho que o João Gilberto encarnava. O João Gilberto era um jeitão dele que projetava a sensibilidade de uma maneira tal que projetou o nosso samba, porque o próprio João Gilberto falava claramente, ele não chamava de bossa nova, né? Ele dizia que era uma batida do samba, ele tinha se inspirado ali nos melhores sambistas, né? Que nós tivemos, e com isso, e violonistas do samba, como garoto, e com isso ele procurava, na verdade, apresentar um Brasil com a face humana, sensível, que eu acho que a gente tem que cultivar. O problema é que esses tempos bolsonaristas é justamente a total oposição a isso, né? Hoje, cada vez mais, nós somos um país abrutalhado. Uma outra questão que vem preocupando muito é o seguinte, desde o governo Temer, nesses primeiros meses de 2019, se acelerou o desmatamento na Amazônia. E nós estamos vendo aí essa queda de braço entre o ministro do Meio Ambiente e os países principais financiadores do Fundo da Amazônia, não é? E há riscos, inclusive, de perdermos aí essa parceria, especialmente com a Noruega e com a Alemanha. Quem está na ponta da linha, inclusive a respeito das desinformações do atual ministro do Meio Ambiente, é o vice-presidente da Associação de Funcionários do BNDES, o economista Arthur Koblitz. Arthur, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do Faixa Livre. Obrigado por você conversar novamente conosco. É muito importante isso pelo seguinte, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, voltou a atacar o Fundo da Amazônia, inclusive com desinformações. Eu queria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes quais são os problemas do ministro com o fundo.
Olha, o ministro ele declarou guerra ao Fundo Amazônia logo que tomou posse, né? A última dele aí, ele ensaiou, na verdade, parece que ele ensaiou junto com os bolsonaros, né, um ataque ao fundo esse fim de semana. Então, isso é o último episódio de uma longa história de ataques ao Fundo Amazônia. O ministro agora, nesse Twitter, teria dito, sem comentários, sobre um projeto do Fundo Amazônia que seria feito na África. Na verdade, esse projeto não foi aprovado, né? Ele não existe. E é uma notícia de 2014, aparentemente. Ele estava... É uma notícia de jornal, não é? Estava divulgando para detonar o fundo, para falar que era um absurdo ter um projeto do fundo, que, na verdade, estava ocorrendo no Congo, no país da África. O que é surpreendente, uma vez que o ministro fez todo aquele alarde e queria as informações todas do Fundo Amazônia, né, porque ninguém tinha, e quer fazer uma auditoria minuciosa. O BNDES passou todos os dados para ele. São mais de 100 projetos. Então, é claro que o ministro não parou para examinar esses dados. Se ele tivesse examinado, ele saberia que esse projeto na África não está entre os projetos que o Fundo Amazônia apresenta. Então, assim, ainda tem tem um lado, é trágico e cômico, né? O cara faz todo um alarde, pede todos os dados para o BNDES para que esses dados sejam entregues para ele, e ele nunca parou para olhar e ele lança uma fake news dessa. Você fica pensando, isso é má fé, isso é simplesmente porque não sabe o que parou na mão dele, ele botou para frente sem fazer. É negligência ou é má fé, né? Exatamente a combinação das duas coisas. Agora, o que ele vem falando antes sobre o fundo? Ele abriu a história tentando surfar, abriu o mandato dele tentando surfar naquela onda de caixa preta do BNDES, né, que o Bolsonaro, o presidente da República, tanto insistiu na sua campanha, continuou mantendo na sua atuação como presidente. Então ele esperava usar essa marca, né, da caixa preta para lançar dúvidas sobre o Fundo Amazônia, né, reabrir uma negociação sobre a forma como ele era gerido, a governança dele, etc. e tal. E hoje a gente já sabe que o propósito do ministro era, na verdade, permitir que o fundo indenizasse proprietários agrícolas, né, que são impactados por áreas de proteção ambiental, o que na Amazônia todo mundo mas os ambientalistas dizem são basicamente grileiros. Quer dizer, você não tem na Amazônia esse pessoal que tem áreas de proteção ambiental, não são pessoas que foram, enfim, desavisadamente, né, afetadas e tudo mais. É gente que invade terras da União, não é? Proteção ambiental. Essa terra não é da União? Eles já sabem, já esperando, da União. Eles já sabem que ali é uma área de proteção ambiental, eles invadem para tentar tirar um dinheiro do governo. São grileiros. Né? Isso. Então agora ele queria... O ministro quer botar dinheiro do fundo lá. fundo para isso. Né? Então, para chegar a esse propósito, foi revelado já numa matéria, ele admitiu isso já. Ele gostaria de desviar os recursos do fundo para esse tipo de indenização. Então, ele foi descobrir que, na verdade, esse é o propósito dele. Ele quer mexer na governança do fundo, né? O BNDES foi a gestão, mas a governança era por um órgão chamado COFA, um conselho super plural, que tinha participação do governo federal, estados, municípios, a Sociedade Brasileira pela Ciência, né? Você tinha, enfim, era um conselho com 20 representantes, mais de 20 representantes, super plural. As decisões todas tomadas sobre consenso, e esse conselho estabelecia as diretrizes para o fundo, né? Então ele quer melar essa história, colocar um conselho muito menor, com uma representação muito maior do governo federal, com o objetivo de mudar as regras do fundo e poder ajudar essa turma. Ele é tão comprometido nisso, essa é a minha leitura, ele é tão comprometido com esse objetivo dele, que para ele é uma questão do seguinte: ou isso é implementado, ou o fundo ganha essa nova cara que é útil para os propósitos
dos grupos com que ele tem compromisso, ou é melhor não ter Fundo Amazônia, entendeu? Agora, o Arthur, olha só, existe hoje, agora inclusive à luz aí desse anunciado acordo da União Europeia com o Mercosul, cada vez mais os setores, tanto os agricultores como os ecologistas, vão ficar de olho muito aberto nas condutas do governo brasileiro. Isso pode inclusive afetar exportações, principalmente de produtos agrícolas, de origem animal, lá para a Europa. Isso não preocupa, por exemplo, um rompimento aí do governo, através do Ministério do Meio Ambiente, com esse Fundo Amazônia, terá repercussões muito negativas lá na Europa. Isso não preocupa aí o chamado agronegócio? Olha, a gente tem notícias que sim, né? A gente tem bancária ruralista, aqui e acolá tem uma matéria, uma notícia de jornal que aparece reclamações. Eu vi uma última aí que diz que a ministra já tinha até um substituto para ele. Né? A ministra da Agricultura. Da Agricultura. Ela me parece muito capaz, né? Ela é completamente afinada aí com os interesses do agronegócio. Mas eu ouvi uma coletiva, assisti uma coletiva dela na Globo News, eu fiquei, de alguma maneira, muito bem impressionado com ela, apesar das suas posições serem muito, me parece, pró-agricultura aí intensiva, conforme a gente tem aqui no país, né, e baseado em agrotóxicos. Mas ela é bastante afiada, né? Olha, o governo é uma aliança, né, como diz o Paulo Guedes, entre setores conservadores e setores liberais. Né? Eu posso dizer que é uma aliança entre setores lunáticos e setores ultraliberais. Né? O Salles, ele talvez pertença a essa área lunática, né? Ele é realmente um entusiasta, inimigo para ele, né? Eu gosto dessa história do Ciro, que disse que o Bolsonaro não queria colocar ministro do Meio Ambiente. Ele falou isso na campanha, não ia colocar. Aí meio que convenceram ele que tinha que colocar ministro do Meio Ambiente, porque tem uma série de compromissos, uma série de instituições, etc. E tal. Aí ele colocou, como ele é mau, ele colocou um ministro que é contra o meio ambiente, né? Então, assim, é uma figura que ele tem uma postura diferente de um Entraub, de um Vélez, mas as posições, o tipo de jogada é parecida, né? Aquela história toda dele de falsificar o currículo, né? De fazer parecer que tinha um título em Yale sem ter. Aliás, esse tema de falsificar currículo virou moda. De falsificar currículo virou moda, né? Parece que até o Deltan caiu nessa, né? O Deltan Dallagnol. Não sabia, a Deltan Dallagnol não sabia. Ele colocou aí uma participação, acho que num curso, inclusive no exterior, mas depois ele retirou, ele viu que ia pegar mal, né? Bom, pois é. Então, que coisa, né? Isso são novidades, né, Paulo? Isso não era uma coisa que a gente estava acostumado no passado, não, assim. É um tipo de picaretagem, né, assim, muito, muito explícita, né, de gente que joga muito baixo, com muito pouco nível. Bom, assim, tudo indica que o Salles faz parte disso, né, que o Salles topa esse tipo de coisa. A situação dele no IBAMA é uma coisa muito explicitamente inimiga do IBAMA, né, das organizações de controle. O que está acontecendo no Fundo Amazônia é parte, né, dessa atuação dele explicitamente contra a preservação do meio ambiente. Então, assim, a gente espera que os setores, vamos dizer assim, mais racionais, mesmo do agronegócio, tenham um papel aí de... Até agora, o que me surpreende é a timidez, né, nos ataques a ele, na verdade. Ainda que a gente vê aqui e ali notinhas, comentários e tudo mais, ainda parece uma coisa tímida, né, do setor do agronegócio. Aparentemente, deviam estar mais preocupados com os impactos disso. São muitos os problemas, né, Arthur? Agora, olha, Arthur, você que é um apoiador de primeira hora aqui do Faixa Livre, nós temos uma tremenda boa novidade. A partir de hoje, o Anderson Gomes, o jornalista Anderson Gomes, que já trabalha conosco, é o jornalista responsável por fazer as matérias baseadas nas entrevistas que a gente realiza aqui diariamente.
diariamente, essas entrevistas atualmente se transformam em matéria na nossa página. E quem faz essas matérias é justamente o Anderson Gomes. E ele estará, a partir de hoje, apresentando o programa aqui junto comigo, porque a partir da próxima segunda-feira ele vai apresentar sozinho o programa por 15 dias. E ele agora vai te fazer uma pergunta, o Anderson. Passo a palavra para você, Anderson. Bom dia, Arthur. Bom dia, Anderson. Parabéns aí pela nova posição. Obrigado, Arthur, pela recepção. Arthur, se nós não temos reação do agronegócio, pelo menos lá na Noruega nós já tivemos um comunicado aí do ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega. Ele disse que não vai endossar soluções que prejudiquem os bons resultados já alcançados com o Fundo Amazônia. Ele também chegou a declarar que seria um revés se o fundo fosse extinto. Fazer uma cooperação com o Brasil que enfraqueça a nossa parceria não é uma opção. Nós temos, então, aí já reações internacionais, Arthur. Você acha que nós tivemos também na semana passada uma reunião entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e embaixadores da Noruega e da Alemanha para tratar dessas questões relativas ao Fundo Amazônia, sobre mudanças no Fundo Amazônia, e nós temos aí em risco mais esse mecanismo de financiamento da manutenção da floresta amazônica, Arthur. Você acredita que esse tipo de movimento internacional possa trazer problemas para o Brasil, não só no que diz respeito à conservação da floresta amazônica, mas no que diz respeito a outras políticas públicas aqui no país? Eu acho que a preservação da floresta amazônica é muito importante para o trabalho de preservação da floresta. Já é muito importante para o trabalho que é feito no Brasil para a preservação da floresta amazônica. E eu acho que o ministro sabe disso, né? E não é por desconhecimento que ele está fazendo o que está fazendo. Nós estamos fazendo uma campanha, né? A Associação dos Funcionários do BNDES, junto com a IBAMA, lançou uma campanha em defesa do Fundo Amazônia. Hoje, agora, 10 horas, a gente está fazendo um tuitaço, né? Para protestar contra o que está acontecendo, né? Contra o ministro. Então, a gente está postando aí as mensagens, eu posso ler a mensagem aqui, quais para você postar no Twitter, né? Contra o que está acontecendo. A gente tá, nessa campanha, a gente apresenta uma série de denúncias, tem vídeos, tem artigos, matérias na imprensa, num site, né, que a gente organizou, né? E a gente acredita nisso, que a estratégia desse pessoal, dessa ala ideológica do governo Bolsonaro, é apostar na ignorância das pessoas, né? É apostar sempre na desinformação. No fundo, ele tem profundo desrespeito das pessoas. Então, o nosso trabalho político, primeiro, expor isso, dar conhecimento para as pessoas, para os cidadãos brasileiros, do que está acontecendo. Eles apostam que ninguém liga para a questão do desmatamento, né? Para que ninguém liga para a questão da floresta amazônica. Eu acho que esse governo ele lança esse desafio para a gente, como cidadãos, nos posicionarmos sobre o que é importante para a gente, sobre o que é importante para o Brasil. E essas causas que a gente meio que tomava como dadas, como certas, como óbvias, agora precisam ser reafirmadas de novo, precisam ser defendidas. As pessoas precisam uma ampla quantidade, tornar conscientes da importância dessas causas todas. Então, nós estamos fazendo uma campanha nesse sentido. Então, para falar sobre essas manifestações externas, assim, mostra um lado também de uma coisa ousada desse governo, né? Assim, o irresponsável, me parece. Eles acham aí, talvez eles subestimem o impacto que vai ter o fim do Fundo Amazônia, né? Esse governo hoje já não é um governo querido internacionalmente, é um governo, né, que existe sobretudo uma rejeição internacional ao governo Bolsonaro. O fim do Fundo Amazônia vai trazer uma repulsa mundial. Eu não sei onde... Imagina, um país abriu mão de recursos, né, doados para investir no Brasil, sobre regras estipuladas por organizações brasileiras, governo federal, uma série de sociedades acadêmicas, estados, municípios da região. O governo abriu mão de tudo isso. Com que propósito? Como é que as pessoas vão aceitar que não seja simplesmente porque
esse governo não quer preservar a floresta amazônica. A floresta amazônica é brasileira, mas é alvo de preocupação mundial, né? Ela é importante para a questão da toda a campanha de preservação do clima e contra o aquecimento global e tudo. Então, quer dizer, isso coloca o governo na contramão da opinião esclarecida internacional. Eu acho que isso vai ter impactos enormes, né? Se o Brasil pode ser um país ainda que essa consciência não é tão grande, mas tem países do norte da Europa, né? Assim, nos Estados Unidos, em várias regiões do mundo, você tem essa é uma questão realmente fundamental. Assim, como eu estou te falando, a gente está fazendo essa campanha, a gente acha que tem que esclarecer as pessoas. Nós esperaríamos que talvez os nossos setores mais avançados do agronegócio estivessem hoje sendo mais vocais, né, contra o que isso pode significar para o interesse deles. Né? Sem dúvida, Não Arthur. podemos fazer o nosso trabalho de denúncia de combate às ações do ministro. E está muito claro, né, Arthur, que não há o menor comprometimento do governo Bolsonaro com a preservação do meio ambiente. Né? Tá muito claro que há um projeto aí de atendimento aos interesses do agronegócio, do rentismo, e além dessas... Talvez os setores mais atrasados, né, do agronegócio. Não quero imaginar que tem setores mais avançados. Aqueles setores que vivem o grileiro, é o cara que está vivendo ali realmente da ilegalidade, né? Exato. E para além dessas manifestações políticas que a Associação de Funcionários do BNDES tem tomado, há algum tipo de ação judicial que vocês estejam planejando para tentar impedir com que o Fundo Amazônia seja encerrado, Arthur? Olha, a gente realmente não pensou em ações judiciais, né? O governo brasileiro está descumprindo um contrato, e esse contrato, ao descumprir esse contrato, ele perde os doadores podem romper, né? Quer dizer, o governo parece estar fazendo alguma coisa que ele não possa fazer. Ele pode fazer. É uma coisa incrível que ele esteja fazendo isso, abrindo mão desses recursos, mas até onde eu sei não é uma coisa ilegal. Ele pode fazer desde que tenha a concordância dos outros participantes do fundo, não é isso? Não, mas quando ele faz uma coisa unilateral, sem concordância dos outros, dos doadores, acontece simplesmente que o fundo acaba. Entendeu? O fundo acaba. Os doadores, o pessoal da Noruega e da Alemanha botaram dinheiro no Brasil depois de uma negociação. Olha, como é que vai ser a governança que vai estabelecer as diretrizes para esse fundo? Isso é importante dizer para o seguinte, como eu falei, os filhos do presidente apostam sempre na desinformação da população. Então, eles ficam insinuando que esse dinheiro é um dinheiro internacional, com finalidades estipuladas pelo estrangeiro. Não é nada disso. O dinheiro vem para cá, tem um comitê chamado COFA, né? Não importa agora dizer qual é a sigla, mas esse comitê ele é totalmente brasileiro, né? Ele é formado por representantes de governos municipais, estaduais, governo federal. Foi esse comitê que o ministro disse que era composto só por ONGs, não é isso? Por ONGs, é mentirada. Ele mente descaradamente, né? Isso, é mentira sem parar, né? Então, esse órgão, não tem nenhum representante da Noruega nem da Alemanha, ele decide como é que são as estratégias de aplicação do fundo. O BNDES é o responsável pela gestão. O BNDES, ele vai olhar os projetos que aparecem, examinar os projetos, aprovar e acompanhar esses projetos, né? Então, ele vai liberar os recursos. Então, esse é o outro lado. A gestão do BNDES elogiadíssima pela Noruega e pela Alemanha. Então, o que acontece é o seguinte, o fundo, 99% dele é o recurso da Noruega e da Alemanha. Tem um cascalho aí da Petrobras, tá? Nessa história. Sim. E esse dinheiro veio para cá negociado, sob essas condições. A Alemanha e a Noruega falaram, tá legal. O BNDES na gestão, com esse governança formada por esse conselho, eu acho que está bacana, está representativo. Com isso aí eu topo botar meu dinheiro. Se você quiser mudar essa estrutura, conversa comigo. É óbvio, pode aperfeiçoar, pode querer mudar, conversa comigo. Eles foram surpreendidos com a mudança anunciada unilateral do governo brasileiro. O que eles podem fazer contratualmente?
Assim eu não topo, não. Tiro meu dinheiro daqui, não vou mais apoiar esse fundo. Então é disso que se trata. O governo brasileiro pode fazer isso? Pode. Não acho que é uma coisa ilegal, mas ele está simplesmente jogando fora um dinheiro que foi doado. Mas talvez o objetivo seja esse, né, Arthur? Porque o tal do Fundo Amazônia, ele de alguma maneira contribui aí para se frear o desmatamento. E parece que a onda é desmatar, né, agora. Eles querem ampliar a fronteira agrícola para não obstaculizar os empreendedores da Amazônia. É isso, essa é a cabeça dessa gente. Arthur, eu quero te agradecer. O tuitaço a gente está divulgando na nossa página também. Seria importante que todos, não somente funcionários do BNDES, a turma ligada à ecologia, participasse disso. Todos aqueles que tenham acesso a essa iniciativa, que venham a participar aí do tuitaço. É isso, Paulo. O Anderson quer dar uma palavra aqui contigo. Arthur, só para encerrar, além do tuitaço, que você vai falar daqui a pouquinho para a gente, eu gostaria de citar uma declaração que nosso grande presidente Jair Bolsonaro deu nesse fim de semana a respeito dessa questão da Amazônia. Anderson? Qual foi a bomba? O Bolsonaro, provocado por conta dessa questão do processo de demarcação das terras indígenas e do desmatamento da Amazônia, ele disse... Veja só, mais uma atitude misógina de Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Né? A cabeça do indivíduo. O que passa pela cabeça de Bolsonaro numa situação como essa, Arthur? Olha, o que passa pela cabeça do Bolsonaro... É melhor não falar, Arthur. O programa é público. Essa é uma coisa, eu acho que passa... O Bolsonaro é o que ele fala, né? Eu acho que a única coisa que o pessoal fala que ele é sincero, eu não acho, né? Ele fala, ele é autêntico, vamos dizer assim. O que ele fala são as coisas que povoam a cabeça dele. Não acho que são coisas muito coerentes. Ele é o primeiro a não dar tanta importância para o que ele pensa, né? Ele solta essas coisas. Eu acho que, enfim, a gente conhece pessoas como o Bolsonaro, todo mundo conhece, todo mundo tem um parente, assim, eu acho que nunca você imaginava que dessa chegar à presidência. O problema é esse, como é que um cidadão desse chega à presidência? Uma pessoa que, na cabeça, tem essas referências. Ele acredita que a Amazônia, que na verdade todas as ONGs, a esquerda, querem internacionalizar a Amazônia, querem tomar a Amazônia do Brasil. Eu acho que em algum nível ele acredita nisso, porque não é no nível que o Arthur acreditam em coisas, entendeu? É num nível muito superficial, é num nível que se fala uma bravata e aquilo ali ecoa, entendeu? Não é no nível de alguém que para refletir, para se informar, para acreditar que tem uma opinião formada sobre um assunto, entendeu? Eu acho que, no fundo, assim, o que é mais... É uma coisa obscurantista, né? Tem gente que fica discutindo esse negócio, o governo é fascista ou não é fascista. Eu preciso dizer o seguinte, o fascismo é uma forma de obscurantismo, né? Uma forma de... tem um lado anti-intelectualista muito forte. Acho que o Bolsonaro, isso sem dúvida esse movimento todo, né? É um desprezo por conhecimento, é uma propagação de desinformação que não é maquiavélica, porque essas pessoas vivem num mundo muito anti-intelectual mesmo, um mundo de que convicções não tem muita substância mesmo, não tem que ter, né? Sei lá, eu acho que é por aí. Ele disse na live dele claramente que não existe um problema de desmatamento no Brasil. Ele sobrevoou tal área lá do Brasil e ele não viu nenhum problema, tudo verdinho. Esse papo de desmatamento é coisa de gente que quer tomar a Amazônia do país. Isso é uma mentira escancarada. Ele está mentindo sobre uma coisa, ou ele acredita nisso? Eu acho que ele acredita nesse nível em que ele acredita em coisas, entendeu? Não é o mesmo nível que a gente acha, que você tem uma crença. Eu estou falando sobre o Fundo Amazônia. Eu li, para falar sobre isso, eu discuti com um monte de gente para falar sobre isso. O Bolsonaro fez esse trabalho, ele se deu esse trabalho, ele acha que é necessário ter esse trabalho? Eu acho que não. Eu acho que ele é autêntico quando ele fala essas coisas, ele não está falando maquiavelicamente uma mentira para enganar pessoas,
Porque na cabeça dele isso é meio verdade mesmo, mas como é que ele forma essa convicção dessa verdade? É de uma forma muito diferente do que eu entendo, pelo menos. Porque Arthur, já tem uma convicção. Arthur, eu quero te agradecer a gentileza de mais essa entrevista. É importante aí esses Vocês não alertas. pegaram aqui uma digressão sobre o que eu acho que passa pela cabeça do Bolsonaro. Então, Obrigado ao psicólogo Arthur Koblitz. Um forte abraço para você. Um abraço, todo mundo Arthur. no Twitter, hein, pessoal. Valeu, Isso, obrigado. a partir Paulo, das 10 obrigado, horas. Anderson, um abraço. Olha, infelizmente, o nosso contato com o deputado Glauber Braga ficou prejudicado. Ele aí amanhã ou depois. Olha, o Movimento em Defesa da Economia Nacional, ele convida para a palestra Educação como base de um projeto nacional. Hoje, a partir das 17 horas, lá no auditório da ABI, no 7º andar, na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71. E os palestrantes serão o professor de História Chico Alencar e o vereador Raimon, do PT. Então, estão todos convidados. Olha, o Paulo Rolo, nosso ouvinte lá do Arujá, ele, tendo a informação que o Glauber nos daria a entrevista, ele registra aqui o seu carinho pelo deputado Glauber Braga e presta a sua total solidariedade ao parlamentar. Vamos ver se a gente conversa com ele amanhã ou depois, o Paulo. Houve problemas aqui no contato com ele, acabamos ficando prejudicados aí com a entrevista que a gente tinha bolado, Anderson, justamente para conversar sobre o próprio Sérgio Moro. Afinal de contas, houve aquele depoimento do Sérgio Moro lá na Câmara nessa semana que passou, e também a questão da Previdência, porque o Rodrigo Maia ficou todo animado, acha que pode votar, inclusive, na próxima quarta-feira no plenário, né? Mas tem muita aresta, né? É verdade, Paulo. Muitas arestas ainda a serem corrigidas. A intenção do governo, na verdade, seria votar ainda antes do recesso parlamentar nos 2 turnos na Câmara, o que é algo praticamente impossível, né? Mas, de toda forma, vamos esperar. Anderson, muito obrigado pela tua participação aqui ao meu lado nessa edição do Faixa Livre, conforme vai se dar aí ao longo desta semana. E eu agradeço a vocês, ouvintes, a audiência que nos deram. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360. Tenha um bom dia, uma boa semana e até amanhã. Aqui termina mais uma